Ok. Então, o que eu tava te falando é que, tipo, ao mesmo tempo, mano, quando a gente começa a gravar, é interessante porque você tá captando uma arte ao mesmo tempo em que você tá fazendo a arte, né? Porque eu acho que essa conversa também é uma arte, né? Tipo, assim como escrever, assim como pintar, assim como, sei lá, desenhar, atuar, e ao mesmo tempo você está sendo gravado em cima disso, né? Então eu acho que é muito curioso como que o fato de ter um observador, mesmo que ele seja ilusório no primeiro momento, como que isso faz diferença, né? Eu acho, porque assim, igual, tipo, você sabe que não tem ninguém aqui, mas a hora que você fala, estou gravando, parece que dá um tique na sua cabeça e você começa a ficar tenso e começando a preocupar do que as outras pessoas vão pensar, e aí você começa a entrar num loop que você perde o propósito do que você estava fazendo no primeiro momento, que era fazer uma arte. Então, tipo, eu acho que principalmente agora nesse começo, a gente. Por isso que eu acho que é mais legal estar gravando a reunião em vez de ter uma câmera, porque é menos um fator a mais que eu me lembro que está me gravando. Quando você se lembra que você está sendo gravado, você acaba. Assim, a gente tem esse medo da rejeição, esse medo do que as pessoas vão pensar, e aí, pela gente achar isso, a gente acaba se Uhum. sentindo vigiado e vigiando as nossas palavras, né? E, e- E. ah, Ah, diga. pode falar. Não, pode falar. Cara, e eu acho que tem uma coisa genial, cara, que você faz toda a reflexão com a física moderna, que eu acho interessantíssimo, que eles pegaram e fizeram um experimento que a partir do momento que você coloca um observador e você está analisando um fenômeno quântico, a situação toda se transforma. Então, eu acho que é a mesma coisa quando a gente coloca, né, teoricamente, esse observador diante desse fenômeno quântico aqui, e as coisas se transformam, né? Então, eu acho que é muito curioso esse tópico que a gente está abordando, e eu acho que ele tem que ser o primeiro mesmo, até para que a gente possa se libertar dele, né? Então, eu acho que uma primeira conversa, e acho que é uma conversa importante de se ter, né, sobre isso. E até aproveitando, Felipe, esse momento que a gente, né, tá aqui agora, você falou um pouco de propósito aí, eu queria saber qual que é o seu propósito, o que que você acha que você está tentando fazer com esse projeto, qual que é a sua ideia com isso, né, e o que que você enxerga disso? Mano, inclusive eu nem te falei isso. Ah, Sexta-feira teve um menino no trabalho aham, que ele chegou e virou e falou assim, contando para outra pessoa, né? Falando, ó, ele é blogueiro, ele e o irmão dele fazem conteúdo. O irmão dele, esse irmão até criou um canal no YouTube, né? E os aham, dois, ele faz conteúdo de livro, o irmão dele tá fazendo conteúdo de lifestyle. E aí eu fiquei pensando, e eu acho que isso tem tudo a ver com a sua pergunta e tem tudo a ver com uma coisa que eu escrevi sexta-feira, que é o que eu tá martelando muito na minha cabeça, que é uma questão de o que que é branding. é, Então, assim, o que que é branding e o que que isso tem a ver com propósito? Eu acho que, assim, quanto melhor a gente conseguir deixar claro qual que é o nosso propósito, mais forte o nosso branding será. Mais verdadeiro o nosso branding é e maior é o awareness e, e a identificação das pessoas. Por uhum, que eu tô te falando isso? Porque quando a gente faz uma parada que a gente gosta, e eu digo, por exemplo, eu fazendo de livros, e você fazendo, por exemplo, eu acho legal impactar as pessoas por meio de ideias. Esse é um propósito que eu vejo muito forte para mim. E uhum, quando eu falo de livros nesse meio termo, eu consigo unir ao meu propósito a uma coisa que eu sei fazer bem. Porque não adianta você ter um propósito se você não consegue gerar valor com ele, você não consegue tirar ele do lugar. Então, quando eu falo de livros, eu sinto que eu estou andando a caminho do meu propósito e conseguindo impactar as pessoas, porque esse tipo de feedback significa que uma pessoa notou o que a gente está fazendo. é, Então, voltando e falando aqui, eu acho que essa questão de propósito, ela é muito. Quanto mais alinhada ela for com o que a gente conseguir transparecer, melhor vai ser o seu branding. Então, tipo, um exemplo que eu sempre gosto de usar é o da Chili Beans. Eu acho o cara, o Kaito Maia, genial, porque ele uhum, consegue. Por que que o branding da Chili Beans é tão bom? Porque ele consegue
transparecer na Chili Beans a personalidade dele e o propósito do que é o que ele acredita. Então, tipo assim, esse rock and roll, essa vivacidade que a Chili Beans tem, o cara consegue transparecer a imagem dele. Por isso que eu acho que o branding deles conta uma história muito legal que a galera se interessa. Então, acho que, assim, voltando à questão de propósito, branding, então eu até comprei um livro aqui pra gente ler, tá no Kindle, que é esse Ó, livro aqui, mostra pra gente aí. O O herói e o Herói fora da Fora lei. da Lei, que é como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. E eu acho que é uma discussão muito interessante que a Cara, gente tem que ter aqui sobre o que é a aproveitando, imagem. Ah, aproveitando, cara, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que você, né, você já estudou mais sobre o assunto, e eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso, e eu acho que vai servir muito pro pessoal aí que tá assistindo. Cara, o que que é arquétipo e como é que é isso aí, cara? Esse assunto eu já ouvi falar. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a profundidade psicológica que todos nós seres humanos temos, né? É uma base comum, mas me explica, cara, o que que é arquétipo para você? O que que você assim, entende desse conceito? também sei muito superficialmente, vou falar um pouco do que eu sei, Ah, mas eu sei que é uma parada que vem do Carl Jung uhum, e arquétipos são traços que os que a gente tem que se identificam com certos tipos de personalidade e aí eu vou até pesquisar aqui os 12 tipos do arquétipo do Carl Jung e eu não tenho muita propriedade para falar, então eu não vou me aprofundar muito no assunto. Mas a ideia do arquétipo é que os seres humanos, independente da classe social ou das coisas que eles acreditam, uhum, eles podem ser, de certa forma, entre aspas, bem, entre aspas, enquadrados em algum dos arquétipos, que é a imagem que você quer passar. Então, tipo assim, é uma imagem arquétipica que você tem de alguém. Então hum, a gente tem, por exemplo, o arquétipo do mestre. Você vê que é um hum, cara que a gente pode perceber, por exemplo, o, o Dumbledore. uhum, Ou o Yoda. É um cara que passa, transparece um conhecimento, ele não transparece uma rebeldia, que ele quer auxiliar o cara na jornada do herói. E esse é um uhum, livro muito legal, inclusive, também para a gente trazer para o assunto, que chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que fala que, uhum, assim, essa história arquétipo, ela pode ser vista em todas as jornadas do herói, desde a história de Jesus Cristo ou a jornada do Buda. E você já uhum, leu algum livro sobre Buda, você sabe disso também. uhum. E seja Thor, mitologia, você vai em vários lugares, você consegue ver essa jornada do herói. E o que as pessoas tentam contar, esse storytelling da história do herói, é o que gera muita identificação das pessoas, porque as pessoas se veem como os heróis das suas próprias vidas. Só que ao É, mesmo tempo, esse não é 100%, esse herói, ele não é 100% herói, tem vários tipos de herói. E, por exemplo, tem um dos arquétipos, que é o arquétipo do rebelde. uhum. Então você vê que tem pessoas que se encaixam muito bem nesse arquétipo do rebelde, Justo. e essas pessoas que não são aquele herói que é dos valores, por exemplo, um arquétipo de um rebelde, que eu acho que é muito legal, que é a questão, por exemplo, um exemplo crasso, do Deadpool. Uhum. Você sabe que ele é um herói, mas ele ao mesmo tempo discute e as leis do o que é a verdade, o que é a moral. Ele Uhum. tá mais no limite, mas ele te põe em discussões também. Então, assim, tem, por exemplo, o que a galera mais do marketing digital aí faz é o Uhum. arquétipo do governante, que é tipo, tá numa posição de poder, tá Cara, mostrando um relógio grande, sentada sabe, numa posição de cima para baixo, para contar uma história como se ele estivesse no nível acima de você, uma cadeira larga, entende? entendo. E, tipo assim, cara, sabe uma personalidade, e que eu acho que aí entra um estilo de arquétipo mesmo, profundo, que a gente está vivenciando no momento, cara, e que é uma revolução na minha perspectiva, que é o Bitcoin, né? O criador do Bitcoin é um cara que eu acho que se encaixa muito nessa perspectiva aí do rebelde, né? O Satoshi Nakamoto, que é até então um aleatório, né? Um cara anônimo que ninguém sabe quem é. E eu acho que ele se encaixa, né, um pouco nessa visão de rebeldia.
até porque, né, o cara desenvolveu uma tecnologia totalmente revolucionária e que, né, ao meu ver, ela vai contrária a todo o sistema que, né, sempre foi colocado. Então, eu acho que é um cara que também tem se apresentado aí com um determinado arquétipo aí de rebeldia, né? E como que isso também, né, isso movimenta, né, a narrativa. Por exemplo, teve recentemente um documentário para tentar descobrir quem que era esse cara, né? Então, eu acho que só das pessoas terem a curiosidade para descobrir quem que é esse cara já mostra um pouco de como que o arquétipo, né, e como que existem, né, de fato, assim, né, alguns traços nas histórias que têm muita similaridade, cara. E até aproveitando um pouco disso, né, eu queria te fazer uma pergunta mais direta, assim, né, dessas histórias que você já leu, que você é um cara que lê bastante. Qual que você acha que foi um personagem dos livros todos que você já leu, ou tá lendo até então? Qual que é um personagem que, tipo, cara, esse cara realmente foi o personagem mais diferente, que eu acho que fugiu dos arquétipos que normalmente se tem de uma história, assim? Qual que você acha que foi o personagem mais disruptivo que você já conversou nos livros? Mano, legal. Tem uma trilogia muito massa do Isaac Asimov que chama Fundação. Uhum, E qual que é a ideia da fundação e por que que eu tô falando de arquétipos? uhum, A história de fundação é que tem eu não vou lembrar, a psicohistória, uhum, que é a ideia que é a seguinte, é muitos anos no futuro, acho que vários mil anos no futuro, e o ser humano já saiu da Terra e se já expandiu e povoou a galáxia inteira. uhum, E tem um tema que a galera estuda muito, que é a psicohistória. uhum. Posso ter falado o nome errado, mas é alguma coisa assim. Mas a Isso dentro ideia, do livro, né, dentro da dentro do ficção. livro, dentro do livro da história de fundação. E a psicohistória é uma história, é um estudo que tenta prever o comportamento de grandes massas. Uhum, Ou seja, qual que é a ideia aqui? Se prever o comportamento de uma pessoa, ele é muito difícil, uhum, ele é mais imprevisível. Mas o comportamento de massas, ainda mais ao longo do tempo, ele é de certa maneira previsível. Então, nesse estudo, que aí é o personagem principal da fundação, que agora me falhou o nome, ele vai fazer um estudo e vai falar que se em tantos anos e vai ter um grande problema que ele ia prever um colapso do Império Intergaláctico. uhum, Então, assim, ele faz todo um estudo e a partir disso as coisas começam a dar certo, né? Assim, eles resolvem testar isso, mandam a galera para o fim da galáxia e faz aí a fundação uhum, e as coisas começam a dar certo. E por que que eu fiz todo esse contexto histórico? Porque uhum, as coisas costumavam dar certo, só que tem um personagem uhum, que é um palhaço. uhum, E é um personagem que até agora também me falhou o nome, mas o que que é esse palhaço? Ele é aquela aleatoriedade, aquela pessoa que não está em nenhuma dessas contas da psicohistória que pode mudar completamente o rumo da história, porque ele é legal. completamente imprevisível. Uhum, Então, assim, é literalmente qual que é o conceito desse palhaço, de Coringar? Pode acontecer e tomar um caminho que ninguém estava esperando, porque isso não era calculado. As pessoas, em grande medida, o comportamento delas em massa é previsível, mas de uma pessoa específica, e principalmente um outlier, alguém tipo completamente. E essa é a ideia dele, um cara completamente zoado, uma, uhum, completamente diferente, pode fazer com que toda essa previsão que as pessoas tinham vá para um caminho completamente diferente, porque é uma pessoa que assim foge do padrão. E é justamente isso. Então achei esse personagem muito interessante, porque quando você acha que a história pode estar indo pro rumo, tem um cara que pode fazer completamente. E eu acho que assim, esse cara é um cisne negro. E até é interessante, eu acho que assim, falando justamente sobre cisnes negros, uhum, e a definição de cisne negro por si só é uma definição de uma coisa que não é previsível. tá. Então, como você entende?
que esse cisne negro, essas pessoas podem mudar o curso da história e o que que você acha disso? Boa, boa. Cara, para entender um pouco melhor o que é o cisne negro, sabe? Para, né, que eu não me misturasse aí, mas eu acho que, tipo, pelo contato que a gente já teve, eu vou fazer a minha concepção do cisne negro e você me corrige se eu tiver errado aqui, pode ser? Beleza? Então, Beleza? então é o seguinte, o que que eu entendo que é o cisne negro, né? O cisne negro não é uma coisa comum, né? Assim, se a gente vê, né, a existência aí dos cisnes, né? Os cisnes, ele tem uma pelagem determinada e que normalmente segue um determinado padrão, né? E o cisne negro, ele representa aquilo que apesar de ter uma baixa possibilidade de acontecer, quando acontece, ele é transformador, né? Ele é completamente disruptivo e destrói toda a tudo que aconteceu anteriormente, mesmo que tenha, né, sido construído por milênios, enfim. Eu acho que até nesse conceito aí que você falou da galáxia, do Império Intergaláctico, né? Então, a presença de um cisne negro, ele é capaz de pôr em xeque toda a existência de um determinado padrão. Seria isso, o cisne negro? É esse o conceito? Sim, qual que é a ideia do... É justamente isso, esse conceito do que o Nassim Taleb vai falar no livro dele, é que antes só existiam cisnes brancos. Então Aham, a galera falava, não existe cisne negro. aham, Só que a galera só falava que nunca tinha visto um cisne negro porque nunca tinha visto um cisne negro. cara, Então, assim, a definição de improvável, ela é improvável por si só. Você não se você entende, se você prevesse o que iria acontecer, você consequentemente já estava entendendo e você consequentemente já saberia resolver esse problema. Ah, entendi. Não, da hora, da hora, da hora. Tipo, é um paradoxo, que o imprevisto, ele é imprevisto justamente porque ele é imprevisível. É, e eu acho que isso aí tá totalmente, agora respondendo um pouco mais a pergunta, depois de entender esse conceito, eu acho que isso aí entra justamente na metafísica, né? Que é o conceito que os filósofos sempre trabalharam, né? É o conhecimento além do conhecimento, é o saber além do saber, né? E, cara, lendo um pouco aqui, né, que eu comecei a ler um pouco de Nietzsche, né, que é um livro inicial que é o Além do Bem e do Mal, que ele põe em xeque os filósofos, né, e, enfim, toda a corrente filosófica vigente da época dele, e que eu acho que ainda é muito presente nessas perguntas que ele faz. Mas, né, fazendo essa reflexão, cara, e respondendo a sua pergunta sobre o que que eu acho, né, sobre o cisne negro, eu acho que a gente tem que ter a coragem. E aí que entra um lance perigosíssimo, e que eu acho que a gente tem que ter muita coragem mesmo, de novo, né? De se perguntar o que a gente nunca se perguntou. Então, eu acho que o cisne negro, como que você enfrenta um cisne negro, é justamente se perguntando quais perguntas eu nunca me fiz, sabe? E quanto mais você vai tirando da sua lista, eu acho que mais confortável você fica com a situação atual, sabe? É, tipo, eu não que você tem que buscar o conforto na presença atual. Eu acho que a vida não é sobre conforto, né? O crescimento não é sobre conforto. Mas eu vejo como que nitidamente, a partir do momento em que você vai buscando as perguntas que você nunca tinha se feito, você vai sentindo uma sensação de conforto com a sua é, ignorância, né, cara? Pô, eu realmente eu não sei a resposta dessa pergunta, mas se você, né, às vezes fica muito focado em responder uma pergunta, você perde o foco do, cara, tem outras perguntas que eu nunca me fiz também, né? Acho isso é muito massa. E é justamente aquilo que a gente estava conversando naquele livro que eu te falei, do zero a um, que é um Uhum. livro, o que faz das startups serem uma startup. Ah, E é tipo assim, aquela frase que ele coloca no livro: quais perguntas, quais verdades você acredita que poucas pessoas concordam com você? legal. Então, assim, o que que é a ideia disso? De tipo, os cisnes negros é o que
eles são imprevisíveis. Então, muitas vezes, nossos pensamentos de coisas que a gente acha que não são previsíveis, um pensamento que é fora do padrão, diferente do que a maioria das pessoas pensam, ele pode levar a caminho de um caminho que pode te gerar um cisne negro positivo, porque o cisne negro ele é só um evento imprevisível, não significa que ele é bom ou ruim. Uhum. Então Justo. a gente é interessante a gente falar aqui de que como a gente pode buscar cisnes negros que seriam favoráveis para a gente, como a gente pode se beneficiar Bom, da dessa hora, aleatoriedade a nosso favor, sabe? da hora. Cara, e até aproveitando assim, um pouco desse conceito, eu vou contar um pouco tipo, de uma história que meu pai me contou, né? Que nosso pai contou uma vez, que eu acho que é genial e que mostra muito a presença desse cisne negro. Ele estava contando, né, aquela história sobre a palestra que ele faz, né, sobre uma situação é, que envolve um, uma, um problema que teve, né, na fábrica lá, na época que ele trabalhava nessa fábrica, e devido à chuva, né, uma canalização de água, né, um canal de água lá, se rompeu e eventualmente veio a encerrar as operações dentro da fábrica, né? Porque estava sem água e justamente porque choveu e houve uma casualidade, o canal de água, enfim, se acabou. E aí ele conta, né, nessa história como é que ele resolveu isso, né? Eu acho que você está por dentro, mais ou menos, como é que é aquela história, né? Que, enfim, ele teve que desenvolver vários modelos mentais ali, enfim, se adaptar à situação. Mas o que eu acho que tem a ver com essa história é que ele justamente fez essa pergunta, né? Assim, como que eu posso me beneficiar do cisne negro dessa situação? Foi o seguinte, depois que se resolveu essa situação, depois que ele passou esse aperto todo lá na fábrica e que, enfim, ele ficou, né, horas e dias ali num aperto, né, de produção, não conseguindo produzir porque não tinha água, ele se precaveu e falou, cara, qual a pergunta que eu não estou me fazendo aqui? O que eu não posso deixar acontecer de novo? Qual que é o cisne negro que iria acabar comigo, né? Que aí é justamente esse que ele acabou percebendo no momento em que, né, a chuva veio e levou, justamente no momento que a chuva veio e levou essa canaleta. Então, assim, ele fez a pergunta: se chover de novo, como que eu tenho que me precaver para isso, né? E aí ele falou que ele colocou lá, né, preparou a base desse canal de água para justamente no futuro isso não acontecer de novo. E uma semana depois, né, de todo esse problema ter acontecido, um caminhão carregado, super pesado, bateu contra a, a base desse canal. E se não fosse pela precaução de proteger a base desse canal, todo o problema teria acontecido. Mas não porque ele sabia que ia vir um caminhão e bater naquela parte em que ele reforçou, mas porque ele se precaveu contra o pior, né? Então eu acho que eu não sei, né? Eu ainda estou tateando ainda um pouco nesse conceito aqui. Eu acho que é até legal a gente discutir um pouco, mas que talvez o cisne negro não é só sobre mim, só sobre a gente saber o que vai acontecer, porque eu acho que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Justamente. Eu acho que, assim, até uma frase que eu anotei aqui, que os eventos improváveis, os cisnes negros, eles testam a nossa maturidade frente às nossas convicções. É. Explico. Então, tipo assim, aconteceu um evento improvável, e até usando o próprio exemplo do meu pai. E assim, aconteceu um evento improvável, e ele ia ter que. Ele sabia o que era certo. Ele tinha convicção que ele era certo. Mas ele teria que ter a maturidade de assumir verdades que às vezes as pessoas não eram verdades universais, não era verdade mais aceita, não era o que às vezes as pessoas queriam, não era talvez a solução mais bonita, mas ele tinha que ter a maturidade para ter a coragem de assumir a convicção dele e ter essa maturidade de falar: não, eu acredito que é isso aqui e por isso eu vou fazer diferente. Uhum. Eu já acho que é justamente essa coragem de você ter essa coragem de pensar diferente e ter coragem e maturidade de executá-la que faz com que você atinja coisas que você não estava esperando. E aí você Uhum. cria os cisnes negros positivos.
Aham. Que é quando acontece alguma coisa que você não está esperando, uma coisa imprevisível, e você tem a maturidade de falar, opa, é justamente, tava escutando isso no podcast ontem. E aí o cara tava do Jordan Peterson. E ele tava falando, velho, é, acho que a maturidade na nossa vida é quanto mais a gente vê os problemas que a gente tem na nossa vida como um ensinamento. Então, tipo assim, você tem É, sempre a opção de poder aprender com o que o pau tá quebrando. Você tá passando uma situação difícil. Você pode olhar aquilo como o que que eu posso aprender aqui. E isso é uma definição do que é maturidade na nossa vida. Porque, assim, essas situações mais difíceis, essa situação que mais tira a gente da zona de conforto, são essas situações que tem mais para ensinar para a gente. Se a gente tiver essa coragem de enfrentar essas situações, a gente consegue tirar muitos ensinamentos. Porque, assim, se a gente falar, ah, não, não vou me expor, não vou me expor à possibilidade de encontrar cisnes negros, esses cisnes negros positivos é muito mais difícil que eles aconteçam na minha vida. Então, assim, é. eles acontecem, mas você precisa estar exposto a eles também. E aí eu acho que o ponto muito legal é que, tipo assim, se você vive e convive só num lago pequeno, em que você só vive naquele lago, você só vai ver os cisnes brancos. Mas se você for fazer uma viagem para a África, né, num lago maluco, lá longe, você vai se expor à possibilidade de enxergar um cisne negro e esse cisne negro colocar em xeque toda a ciência que você construiu, né? E aí até fazendo uma correlação com, né, o livro do Nietzsche, né, Além do Bem e do Mal, que eu acho que ele coloca muito bem, é o questionamento do que é a verdade, né? E, e aí a gente tem que ter também, né, esse discernimento muito claro para a gente saber, de fato, pô, o que é verdade, o que são convicções, né, e o que são ilusões, né? Então, assim, eu acho que a gente saber transitar entre esses, né, esses mundos é muito importante para a gente construir uma vida virtuosa, né? Então, a gente tem que, né, ao meu ver, abdicar um pouco das nossas ilusões. Eu acho que as ilusões elas são necessárias, né? Igual a gente estava falando aí de arquétipos, que eu acho que são ilusões, né? De, pô, enxergar o cara às vezes como um herói, às vezes enxergar o cara como, né, alguma coisa, e isso pode mover a gente em alguma direção e pode ser importante. Sim, Então, é o que apenas uma frase legal. O ser é, humano é o único animal que consegue acreditar numa ficção e criar um mundo completamente novo porque ele acredita nessa ficção. exatamente. Então, por exemplo, dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma ilusão. Isso não existe, né? Você vai falar que um número 0 ou 1 no seu celular é dinheiro, cara. Isso não é dinheiro, sabe? Isso aí é uma mentira, né? Então, mas não quer dizer que isso não tem uma utilidade, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar também, né? Eu acho que a verdade, né, como um conceito mais amplo, ela está muito pautada na utilidade, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado justamente para conseguir separar as coisas, o que que é uma ilusão e tratar a ilusão como uma ilusão que tem o seu papel, tratar as convicções como coisas que nos movimentam em direção a alguns nossos propósitos e as verdades que às vezes podem ser universais, né? Que são coisas, né? Que, enfim, tratam do profundo da ética, né? E aí eu acho que é uma questão até mais profunda e que eu acho que cabe, né, de fato, é, mais estudo e muito mais cuidado para ser explorado, né? Que é trabalhar sobre a ética, né? Porque acho que isso é um tema que vem sendo debatido há milênios, né? O que que é certo, o que que é errado, mas aí eu coloco, né, uma frase de Nietzsche que eu acho essencial para quebrar com a nossa mentalidade, que é o seguinte: te fazer uma pergunta. Se você mata uma barata, você é um herói, certo? Pô, uma barata é um bicho rabugento, nojento, não quero nem saber de uma barata. Agora, Uhum. se você mata uma borboleta, você é um vilão. Mas qual que é a diferença entre a barata e a borboleta do ponto de vista real, sabe? É estética. Então, a moral ela tem um quesito estético também, né? Sim. Então,
É curioso a gente ver, né, as nuances e os por trás, né, dessas perguntas mais profundas que a gente pode se fazer. E aproveitando, né, essa reflexão e tudo mais, eu queria trazer aqui, né, nesse condensado que a gente conversou aqui, né, um pouco do nosso propósito, um pouco da nossa ideia com esse projeto, né? Então, queria aproveitar essa deixa aí para a gente também mostrar, né, o que que a gente está com o intuito aqui. E queria te fazer uma pergunta, assim, né? Qual que em um minuto aí, qual que é o seu propósito com esse projeto? Eu acho que sim, isso a gente pode, eu posso dizer por mim, mas eu posso dizer quase por nós dois, porque a gente tem um propósito bem alinhado. E eu acho que assim, o nosso propósito com isso aqui é justamente que a gente consiga impactar pessoas, que façam as pessoas conseguirem ter uma ideia tão legal quanto a que a gente está tendo aqui agora. De ter a coragem de fazer perguntas que a gente não está acostumado a fazer, de ter a coragem de questionar as verdades que a gente acredita, tirar, colocar esse véu da ignorância e falar, putz, eu não sei de nada. Mas conversando, eu começo a ter outras ideias que eu falo, caramba, putz, eu nunca tinha pensado nisso. E quando você descobre que você não sabe de nada, essa ignorância te dá um pingo de esperança, sabe? Tipo, tem tanta É, coisa legal que eu ainda posso descobrir. E eu acho muito legal despertar isso em outras pessoas. Então, quando eu falo que por mim e quase por nós dois, que a gente quer impactar as pessoas por meio de ideias, eu quero despertar esse senso crítico que eu acho que é uma coisa tão importante nos dias de hoje, sabe? justíssimo. E nada mais relevante, eu acho que impactante no dia de hoje, nos dias de hoje, do que trazer isso de forma acessível, né, e completamente disponível, né, então, na internet e acessível para todo mundo. Então, né, se você gostou desse conteúdo, se você se interessou por essa conversa, fica aqui o convite para nos acompanhar mais, né, no YouTube, no Instagram e nas diversas plataformas sociais em que a gente está presente. E fique aí, né, o nosso convite para ser impactado por meio de ideias.